conseguir me organizar aqui. Meus queridos, antes de tudo quero apresentar para vocês o meu íntimo e profundo regozijo de estar aqui com os irmãos hoje. De estar aqui presente com os irmãos, não só os irmãos do nosso meio, os irmãos que estão conosco em comunhão contínua, mas também estarmos regozijantes por termos visita de irmãos ilustres, irmãos nossos amigos, a começar pelo meu querido pai que se encontra atrás de mim, pastor Jair. Pastor Jair, meu pai, para quem não conhece. Levanta, cara, para não conhecer. Meu pai mora em Teresópolis e é membro da Igreja Restauração já há muitos anos. O nosso querido Juvenal conhece ele há mais de 40 anos, João. O pessoal lá da antiga. Então é um prazer, porque raramente eu vejo meu pai, tempo corrido, muitas vezes não temos tempo, mas é um prazer, realmente um prazer enorme ter meu pai conosco aqui. Tá bom, querido pai? E eu quero também apresentar os irmãos da escola, os amigos de trabalho da Janaína, que estão lá fora. Estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Amém. Todo mundo sorriso aberto. O pessoal da escola sempre otimista, sempre um sorriso aberto, isso é muito importante. Meus queridos, eu quero hoje dizer para os irmãos, eu vou repetir porque é de profunda realidade. Eu estou profundamente regozijante. Ser pai, talvez, infelizmente, não é talvez uma dádiva para muitos, ou ser mãe, mas eu quero dizer para os irmãos que é um milagre muito grande poder ter de Deus uma herança, uma dádiva de Deus, que a Bíblia diz bem claro que filhos é uma herança, é um tesouro, Então, hoje, para mim, é uma felicidade de não só saber que daqui a umas semanas a nossa Tabita Sofia está chegando ao mundo, daqui a alguns dias, talvez, quem sabe, essa noite. Quem é enfermeiro aí? Tem um enfermeiro aí? Então, queridos, não achei que eu quero dizer aos irmãos que eu vou falar apenas uma curta palavra, não vou me prolongar muito, para não ser um pouco cansativo, mas eu quero falar com os irmãos uma mensagem que talvez eu quero realmente poder penetrar o coração dos irmãos e me esclarecer no máximo de saber que muitas vezes nós ouvimos palavras, mensagens, que não damos às vezes talvez a ênfase importante. E o título dessa mensagem é que a vida tem muito valor. Apesar de nós sermos vasos de barro, mas com porém, vasos de barro repletos de tesouros, riquezas em vasos de barro. Assim Deus nos diz. E muitas vezes não damos a atenção devida, Eu queria, antes de tudo, antes de qualquer coisa, contar um testemunho. Alguns irmãos aqui já sabem do meu testemunho. Eu quero contar porque tem alguns irmãos de fora e não sabem. Esse ano de 2013 foi um ano para mim, um ano realmente muito turbulento. Para nós, João? Para nós dois, para todos nós. Para todos nós, não só nós, como a família. 2012, desculpa. 2012 foi realmente um ano muito turbulento, mas um ano também de muitas bênçãos e promessas. E uma dessas promessas foi a nossa Tabita que está vindo, A testemunho que eu quero contar para os irmãos, que eu vou contar em poucas palavras, nós temos o caso na Bíblia, o caso de Ana, que eu vou estar aqui lendo uma pequena mensagem do caso de Ana, que era estéril e não podia ter filhos. E ela simplesmente clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor.
Ana era uma serva de Deus. Prefiro ler nessa Bíblia aqui o relato de Ana, eu vou ser bem breve. E em Samuel capítulo 1, versículo. Começa a partir do versículo 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, se não quiserem, não tem problema, porque assim a gente adianta a mensagem. Diz assim: havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana. Eu vou pular alguns versículos para poder ser muito prolongado na passagem. No versículo 2 diz assim: Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. No versículo 6 diz assim: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada, um dia seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? No versículo 10 diz assim: aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou ao Senhor. Orou ao Senhor e disse, e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olhe para mim, tua serva vê a minha aflição, e lembra de mim, não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida, que nunca ele cortará o cabelo. No versículo 17 diz assim: então ele disse, vá em paz. Ele era o sacerdote, né? Vá em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu, que o Senhor sempre pensa bem de mim. Respondeu ela, e saiu então, comeu alguma coisa e já não estava tão triste. No versículo 19, no finalzinho, diz assim: o Senhor respondeu a oração dela, então ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi a Deus esse filho ao Senhor. Que Samuel significava Deus me ouve. Eu queria continuar apenas lendo um texto que eu encontrei na minha Bíblia. Essa Bíblia, queridos, alguns acompanharam comigo, é a NTLH. Ela é uma linguagem, tradução na linguagem de hoje. Eu tenho outra aqui também que é a linguagem atual, né? Traduzida e corrigida. Eu não vou estar lendo de novo, mas como eu preferi ler essa mensagem, que era mais clara e mais concisa, apesar de passar o mesmo conteúdo. Mas nessa Bíblia também tinha um texto que falava sobre Ana, a dedicação e a abdicação de Ana ao serviço do Senhor, em prometer ao Senhor, em dedicar ao Senhor o seu filho, que ela com fé teve, ela por fé cria que teve, e que ela teve, e que foi Samuel. O texto diz assim: Ana, a vida de Ana era marcada pelo desespero de não ter filho. Sua oração demonstrou a abdicação ao pedir um filho, que o apresentaria a Deus para o seu serviço. Mesmo sendo amada pelo marido, não acabava a sua inquietude e seu anseio de ter um filho. Em suas emoções e seu desespero, era tão evidente nas orações que fazia. Ana fez um voto com Deus, e Deus honrou o ato de Ana. A sua fé foi recompensada e o seu filho foi chamado de Samuel, que quer dizer ouvido por Deus. Apesar dos profundos laços maternos, Ana, logo após do amamentamento, como prometido, entregaria Samuel ao serviço do Senhor. Foi um ato de profundo sacrifício, e isso, com visão profética, ela semeou para a formação seguinte. Samuel cresceu e se formou juiz, e que ungiu o primeiro rei de Israel. Ele levou a nação a voltar-se para Jeová. Ana deixara para a prosperidade um exemplo de devoção determinada em sua maternidade. Queridos, eu contei essa história de Ana no mais breve possível tempo, para dizer aos irmãos o seguinte: que esse ano 2012 foi para mim um milagre. No caso aqui, invertendo os polos, eu tinha um problema de quase infertilidade.
Os irmãos estão me ouvindo lá fora bem? Os irmãos da escola? Estão me ouvindo bem? Shirley? Não estão ouvindo não. Para mim, o que os irmãos daqui já sabem, né, da nossa história, da minha história, nossa história. Então, continuamente, eu pedi ao Senhor, clamei ao Senhor, que nós pudéssemos ter nossa família. Claro que é uma família completa, não quer dizer sempre com um filho, né, mas seria mais evidente. E eu sempre clamei de ter um filho, Janaína também sempre sonhou. Por diversas vezes eu orei ao Senhor, Janaína também, que pudesse no Senhor, no tempo oportuno, nos desse uma filha que nos desse alegria e também no meio das tristezas, sabendo que Deus é o que provê, Deus é o que é o autossuficiente em nossa vida. Então, o que vem a acontecer, nós temos sempre que entregar nas mãos de Deus e estar sempre agradecendo, né? Então, o nosso objetivo é ter um filho e criar um filho e ser herança nossa. Eu fui aos médicos e foi constatado que eu tinha 2% de fertilidade e que talvez aumentava 5%, mas o normal era 2% de fertilidade. Então nós tentamos algumas vezes e eu insisti, pedi ao Senhor com clamor, o Senhor nos ouviu nossas preces e eu creio que o resultado desse fruto foi o milagre de Deus, foi a mão de Deus operando em nossas vidas. Eu creio nisso. E aqui estamos nós hoje. Para mim é um regozijo muito grande, porque Deus ouviu o nosso clamor. Às vezes, nos momentos da vida, pequenas coisas, eu quero que os irmãos se atentassem bem a isso, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: em momentos da vida, pequenas coisas nos fazem desviar de coisas tão profundas como o exemplo de uma gestação, de uma formação, de uma vida. Muitas vezes, as obras de Deus, que provam a soberania dele e as maravilhas dele, se encontramos às vezes, talvez, num simples pôr do sol, num simples pisar numa relva, de uma relva fresca, com os pés frios, ou no simples pisar numa areia na praia, ou um simples carinho a um filho, uma atenção a um filho que precisa. Pequenas coisas na vida às vezes nos passam desapercebidas. E nessas pequenas coisas que o Senhor também se encontra. É nessas pequenas coisas que Ele diz: eu estou presente. Eu estou presente na natureza, eu estou presente na família, eu estou presente na gestação, eu estou presente naquela forma que está se formando, que às vezes um pouco assim, com apenas uma substância sendo criada, mas Deus, aos poucos, Ele vai formando a vida. Isso é maravilhoso. Às vezes a mente humana, às vezes não, sempre, nós temos o costume de banalizar as coisas. Banalizar, achar tudo comum. E as coisas importantes da vida não passam o valor que deveria passar. Às vezes nós vemos nos hospitais os médicos trazendo parto para crianças, ou então crianças sendo mortas sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma importância, sabendo que a vida tem um valor muito importante. E eu queria ler para os irmãos em Salmos 139, versículo 13. Os irmãos quiserem acompanhar comigo, podem acompanhar, eu estou lendo com a Bíblia corrigida. Salmos, capítulo 139, versículo 13.